da parte materna, porque o dos meus pais, do meu pai, no caso, eu já não tenho tanto conhecimento assim, que ele não é daqui de Breves. E já a minha avó é clara, minha avó é bem clara e a mamãe, ela fala que a vovó é descendente de, no caso, a mãe dela, minha bisavó, é descendente de indígenas. E eu gostaria muito de conhecer um pouquinho mais da parte dos meus avós, tanto da parte do meu avô quanto da minha avó, me reconhecer um pouquinho mais. Como eu falei no projeto da professora Claudiane, teve coisas que eu aprendi, por exemplo, com a palavra macumba. Eu ainda ouço muitas pessoas falando assim, porque fulano fez fizeram alguma macumba para fulano, sem saber o verdadeiro significado da palavra macumba. E às vezes eu faço só rir, às vezes eu tento corrigir, explicar o que significa macumba. Outras vezes eu deixo para lá, só fico só rindo mesmo. Obrigada. Muito boa tarde. Bom, eu me chamo Indira Oliveira, como vocês já sabem. Eu sou servidora aqui do IFPA Campos Breves desde o ano de 2017, como assistente de aluno. Minha formação hoje, eu sou pedagoga, formada aqui pela Universidade Federal do Pará, e também hoje estou na graduação do bacharel em Direito, do curso de bacharel em Direito. Por que eu escolhi o curso de Direito? Porque, apesar da pedagogia ter sido um divisor de águas na minha vida, porque me abriu um leque muito grande de possibilidades e de conhecimentos, mas aqui no IFPA, dentro do núcleo, eu consegui despertar uma consciência que eu nunca adquiri durante o decorrer da minha vida. Eu comecei a olhar com estranheza para situações que antes eram naturalizadas, né, no meu cotidiano, a questão do racismo estrutural. Então, o núcleo me fez despertar para uma questão de justiça social e me tornou uma mulher muito combativa. Porque, se antes certas condutas, certas posturas eram naturais, tipo assim, a pessoa me rotular, me estigmatizar por eu ser uma mulher negra, me subalternizar, me inferiorizar, aquilo para mim era uma coisa normal, porque desde quando eu nasci eu passo por isso, né, pelo preconceito racial. Através do núcleo, eu comecei a me empoderar enquanto mulher negra. E aí, por isso foi algo tão edificante na minha vida, que eu decidi por uma outra graduação, porque eu tenho muita vontade de ir além. Eu quero ser uma mulher atuante no judiciário do nosso país, uma mulher preta, e eu sei que eu tenho muito a contribuir, eu tenho muito a fazer. Então, eu tenho muita gratidão pelo acolhimento que eu recebi no NEABI. Na época, a professora Ana Célia, que estava à frente aqui conosco, e essa é uma questão também muito importante da gente, né, enquanto mulheres negras, de nos empoderarmos e de nos aquilombarmos, porque todas as violências e todas as dores que a gente atravessa, se a gente não tiver uma rede de apoio forte, como essa que hoje nós temos, de nos unir, de nos proteger, a gente acaba adoecendo, enfraquecendo e, às vezes, deixando a peteca cair. Essas pessoas aqui, muitas vezes, enxugaram minhas lágrimas, me fortaleceram e me empoderaram, dizer assim, olha, tu tem voz, não aceita, não deixa. O que estão fazendo contigo é assédio moral, o que estão fazendo contigo é racismo. Então, vocês, meninos e meninas, vocês sabem, durante todo o período desse evento, a gente tem falado muito de decolonialidade, né, como o professor brilhantemente colocou aqui para a gente desde ontem, o professor Agenor Sarraf. A gente está nesse processo de desconstrução de uma educação decolonial. Então, se apropriem dos valores, das suas identidades afro-indígenas, se empoderem, se protejam, porque só juntos, aquilombados, a gente vai conseguir resistir. A negritude, ela resiste e a gente precisa dar as mãos e ir adiante. Meu agradecimento muito especial à professora Claudiane, né, que observou em mim um potencial que nem eu mesma sabia que tinha, e ela sempre foi uma pessoa que me incentivou muito, muito para tudo, tudo. Ela sempre vislumbrou um futuro bom para mim, né? Eu esqueci de dizer, eu sou mãe de 4 filhos, e a maternidade ela me limitou muito
no sentido de que eu preciso me desdobrar, né, tem que me fazer em 1000 para conseguir trabalhar, estudar, dar conta da criação deles e do cuidados com o lar. Né? Essa aí é a realidade da mãe solo. Mas eu recebi muito apoio, eu sou muito grata a ela por ter me dado a oportunidade de fazer parte desse projeto tão lindo que vocês acabaram de ver aqui no documentário. Então, assim, o meu profundo agradecimento a todas vocês, a todos vocês também. E estamos juntos, é isso aí. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que aqui se encontram. Primeiramente, eu quero parabenizar a professora Claudiane pelo trabalho, um trabalho muito magnífico que ela vem fazendo de memória. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que existe uma disputa de memória. E ela está registrando isso hoje, documentando isso de uma forma que nós não fomos acostumados. Hoje de manhã a gente falava disso, de que nós, negras e negros indígenas, e a população indígena, que eu não sou indígena, sou negra, e aí quando eu falo nós, eu estou falando dos negros e também os povos indígenas, a gente é da oralidade. Porém, a gente sabe que na oralidade, principalmente, a oralidade, ela acaba não sendo tão valorizada dentro do conhecimento que a gente considera como legítimo. E a Claudiane fez algo que é fundamental, gravar tudo isso, documentar tudo isso, para daqui a 10 anos, 15 anos, estar dizendo, historicizando sobre a origem do NEABI de Breves. Isso parece besteira para alguns, mas isso é muito importante. Quem é historiador e historiador sabe muito bem da disputa de memória que existe no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala de ditadura militar, os nossos avós, bisavós, que não são historiadores ou pesquisadores da área, eles dizem que foi bom, que foi um momento maravilhoso. E eles vão contar uma memória sobre isso. E os historiadores com documento vêm com outra discussão. E a gente chama isso de disputa de memória. E aí a Claudiane traz no documentário justamente isso, muito bem registrado, uma memória que vai agora ficar não só na oralidade, mas documentado tanto na dissertação dela, quanto também através do documentário. Então, nesse sentido, o trabalho da Claudiane ele é pioneiro e é fundamental. Eu não sei se os outros NEABI têm isso, mas é interessante porque, assim, ela vai estar fazendo um trabalho que, daqui a pouco, se alguém dizer assim, não, foi fulano que fundou, foi ciclano que fundou, ela vai dizer assim, está lá, está escrito lá que alguém fundou. Por que isso é importante? É porque o protagonismo de pessoas negras, elas sempre foram invisibilizadas. E aí, depois, passa o trabalho que a gente fez, daqui a 10, 15 anos, vão dizer assim, não, nunca foi feito nada. Nunca ninguém realizou nada no Campos Breves. E é importante essa documentação. É justamente essa e outras a gente registrar para que a gente possa historicizar no futuro. E isso é história. História do tempo presente, mas é história. E, nesse sentido, é fundamental. E, hoje, para mim, é muito significante, porque a Tamires ela foi minha bolsista no projeto de pós-extensão que eu falo, no documentário, numa época extremamente dolorosa para a gente, que foi na pandemia. E eu não tive, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer toda uma orientação presencial. E a gente fez tudo online. Já vou terminar. Tudo online. E aí foi muito complicado, gente. Vocês não têm noção. E essas meninas são guerreiras. Não era só ela, eu tinha 4 bolsistas. E elas foram extremamente guerreiras, porque ela dava um jeito, por áudio, no WhatsApp, e caía, a gente marcava a reunião online, caía, e a gente tentava, enfim. E elas fizeram um trabalho belíssimo de todas as atividades que a gente teve desse projeto. E com uma bolsa que dá vergonha de dizer o valor. O que a gente tem, na verdade, é de aprendizado. E eu tenho certeza que se esse momento tivesse sido presencial,
ele tinha sido ainda muito mais importante, muito mais proveitoso. Mas naquele momento, que foi 2021, era isso que a gente tinha. Morrendo um monte de gente e a gente tentando trabalhar com uma educação antirracista. Então, eu acho que a gente fez muita coisa para um momento extremamente doloroso. Eu só tenho a agradecer a Tamires, a Claudiane, a Rebeca, como eu esqueci o nome das outras já, foram tantas. A Jaiane. Não. Não. Do bolsista. E eu não lembro mais, gente. Então, deixa para lá, porque a gente vai cometer as Marias. Enfim, e aí elas foram importantíssimas, porque elas desenvolveram realmente um trabalho maravilhoso. E eu costumo dizer o seguinte, eu sozinha não dou conta. Eu sempre tenho, nesse sentido, eu sou muito feliz, porque eu sempre consigo uma rede de apoio. O negócio está pegando, e aí, de repente, encontro pessoas assim, que fazem acontecer. Fazem acontecer nesse projeto, agora no Copene, em outros momentos. Então, assim, eu acredito muito em parcerias, em coletividade. E só para mim, Ana Célia, só acontece em coletividade. E o núcleo o NEABI, para mim, ele é um espaço da coletividade. Ele só vai funcionar se for na coletividade. Se for individual, gente, não vai acontecer. Então, que a gente possa pensar o NEABI de Breves e de todos os outros coletivamente. Não é eu fazendo, é um projeto que eu pensei, mas que ele não pode ser realizado só comigo. Eu preciso de alunos, dos meus colegas técnicos, das minhas colegas docentes, dos meus colegas docentes, porque cada um tem uma expertise. E juntas a gente pode, sim, desenvolver livros, HQs, histórias em quadrinhos e outras coisas que a gente pode fazer de forma brilhante. Então, mais uma vez, eu acredito na coletividade. Eu penso que é possível, sim, juntas e juntos, a gente revolucionar tudo isso. Então, que o NEABI de Breves e da rede nossa, da rede RENEAB, cada vez mais se fortaleça na coletividade, que a gente não possa estar pensando no eu e principalmente no cifrão, que a gente possa pensar em levar a educação antirracista para todos os lugares de forma coletiva. Muito obrigada. Vou pedir 1000 desculpas, mas creio que eu estou com um pequeno processo alérgico. Se alguém tiver uma pastilha para me emprestar por aí, eu agradeço. Olha, deixa eu olhar aqui. A enfermagem. Eu quero, House, eu quero. Mas esse negócio para espirrar, vai que é alergia, então eu não quero colocar, não. É porque pode ser um processo alérgico, então é melhor não misturar uma substância. Como eu sou acostumada com uma pastilha que o professor tem, aí eu vou preferir a pastilha. Muito obrigada. Do nada. Do nada começou. Pode dar para cá? Vai. Olha, nessa filosofia do compartilhamento e do aquilombamento. Vamos dividir a pastilha. Bom, então, eu queria primeiro que vocês todos escutassem as nossas protagonistas. Eu também, como vocês observam, me coloco no lugar de pessoa que está narrando também, porque fiz parte dessa história, dessas memórias. Explicar que essa pesquisa, do qual ontem eu encerrei esse ciclo, a partir da minha defesa do mestrado, que se realizou ontem, né? Então, há cerca de um mês atrás, eu vim aqui com o documentário na pré-estreia. Agora estou na estreia já como mestre, não mais como mestranda. Queria explicar para vocês, sobretudo meninos e meninas, daqui a pouco vão estar fora do campus, vão estar fazendo Enem, vão estar escolhendo as suas carreiras, graduações. De repente, em um momento ou outro da sua carreira, você resolva fazer um mestrado, por exemplo. Então, rapidamente, eu vou explicar o que significa esse programa que eu estou
e por que esse programa me pede que eu faça uma intervenção na realidade a partir de um produto educacional. Bom, os mestrados, de um modo geral, as pós-graduações, né, que é aquelas formações que vêm após você concluir a faculdade, nós temos um livro de lato sensu, que são as especializações, e stricto sensu, que são os mestrados, né, o qual o meu é stricto sensu. E dentro dessas categorias de mestrado, nós temos o acadêmico e o profissional. E aí, um pouquinho da diferença, isso eu não vou aqui esgotar esse tema, eu vou apenas falar de um modo muito didático, é que, no nosso caso do mestrado profissional, a gente entrega uma pesquisa, nós entregamos também, pela própria estrutura pedagógica do nosso plano de mestrado, plano pedagógico do mestrado, uma intervenção, uma proposta de intervenção para a melhoria daquele problema de pesquisa que a gente vai investigar. E, no meu caso, o meu problema de pesquisa era evidenciar, descobrir, analisar como se deu essa origem e a trajetória do núcleo que eu faço parte, que é o NEABI. E, dentro dessa problema de pesquisa, eu elegi a linha de pesquisa de memórias, que, para mim, no primeiro momento, não foi tão confortável, porque eu não sou da história, né? Eu sou das linguagens, mas as linguagens, o tempo todo, nós dialogamos, né, Larissa, com os fatos históricos, com o tempo, com o espaço, para a gente também contar como que essas linguagens se desenvolvem ao longo do tempo e do espaço. Então, nesse sentido, eu tive que buscar dobrado, né, essa formação, esses conhecimentos, essas leituras para poder me inserir. E trabalhar com a história oral, que para mim é muito especial, porque agora pela manhã nós estávamos, por exemplo, nessa perspectiva da oralidade com a dona Raimundinha, do Rio Tajapuru, qual nós fizemos a exposição aqui dos que vocês estão vendo das histórias em quadrinhos, que foram produzidas pelos nossos alunos do primeiro ano do curso técnico informática do turno da manhã. Então, essa perspectiva da oralidade, ela é interessante porque, muitas vezes, ela traz nuances na pesquisa que um documento não conta. Por exemplo, uma portaria do núcleo do NEABI, que é de 2020, ela não vai me contar, por exemplo, que desde 2019 já havia um grupo de pessoas atuando aqui no campus, de modo a conseguir que esse núcleo fosse efetivado, porque até então o campus é desde 2010, né? O campus está aqui há mais de 10 anos de inserção no Marajó e ainda não possuía institucionalizado. E esta política de núcleo, ela desde do início do século agora, né, do século XXI. Ela é institucionalizada por meio de leis, que é a Lei 10.639, de 2003, e a 11.645, que diz que é obrigatório nas instituições de ensino particulares, públicas, em todos os níveis, né, da educação básica ao ensino superior, que os alunos tenham acesso ao ensino de história, cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui trazendo esses conhecimentos para vocês não é uma bondade, é uma obrigatoriedade. Mas é um direito que vocês têm, e caso vocês não tenham acesso a isso, é um direito que está sendo negado a vocês. Então, nesse sentido, e esse direito, para se efetivar, muitas vezes ele requer, infelizmente, que tenha grupo de pessoas, tanto dentro do movimento social, quanto dentro das instituições, né, ali, sendo o que a Ana Célia fala, às vezes enjoados, sendo ativistas, mas Nilma Lino Gomes, ela fala, né, que esse movimento tem nome, que é o Movimento Negro Educador, que está também dentro das instituições de ensino e que muitas vezes age por meio dessa filosofia do aquilombamento, ou seja, de você olhar a outra para poder efetivar políticas. Então, acho que, estudando a história do NEABI, foi perceptível esses nomes se repetindo, nomes de mulheres, mulheres que estiveram à frente, mulheres que participaram, que vieram de fora, que vieram da comunidade, do movimento social, que estiveram da Rede RENEAB, no caso a professora Kátia, que representa a Rede RENEAB, também é uma das mulheres. Então, cada ícone, cada segmento desse, servidora docente, servidora TAI, aluna, discente, membro da RENEAB, membro de coletivo social, representa uma e um de vocês, eu poderia dizer. Por quê? É por meio dessas teias,
dessas parcerias é que o núcleo consegue avançar, apesar da falta, né, de investimento. Nós não temos ainda orçamento. Pela manhã, nosso diretor, um orçamento que eu digo um orçamento permanente, na matriz curricular anual. Aliás, na matriz orçamentária anual. E o nosso DG já falou que já vamos receber o nosso espaço, que até então a portaria ela é de 2020, e ainda em 2024 ainda não temos o nosso espaço, mas aí estamos nessa expectativa de receber. E é importante registrar, porque, como a professora Ana falou, né, daqui a um tempo vai ter outra equipe aqui que vai estar realizando belíssimos trabalhos, e muitas vezes essas histórias servem para inspirar essa nova equipe que vai estar no NEABI. Então, é nesse sentido, essas memórias, elas nos ajudam, e nisso daí eu lanço a proposta que lá no núcleo ainda eu falei, né, e o professor Tiago também abraçou, de fazer os nossos registros dos eventos por meio da relatoria, porque por meio desse registro, por exemplo, nós tínhamos esse hábito de fazer, né, professora Ana? Todo evento a gente fazia a relatoria, então isso facilitou muito a minha pesquisa, porque eu encontrei documentos, encontrei fotos, encontrei relatórios, encontrei publicações no site, porque sempre a gente faz questão de institucionalizar, porque nós não somos um núcleo separado de um campus, nós somos um núcleo que estamos inseridos num campus, que este campus está inserido em uma instituição maior, que é o IFPA. Então, o tempo todo, nós trazemos esse campus para os nossos diálogos. O professor Alexandre, pela manhã, estava aqui falando com a gente dessa perspectiva da história em quadrinho. Ele chegou agora, já estou vendo aqui, se quiser fazer uma falazinha aí de 1 minuto, né, Larissa? Bom, e aí encerro só assim falando mais ou menos, e no mais, logo a minha pesquisa estará disponível para consulta nas plataformas, e aí vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais acerca dessa história, tá bom? Muito obrigada, fico à disposição. Hoje eu estou fazendo esse papel chato da mediação, né? Fiz de manhã agora de novo. Então, obrigada, né, pelas falas, né, das nossas protagonistas do documentário. Se alguém quiser dar uma palavrinha, pode levantar a mão que a gente leva o microfone aí, se vocês quiserem vir aqui na frente também. O professor Alexandre e a Claudiane já perguntou se eu quero falar. 1 minuto, né, Claudiane? Não, tá certo, tem que ser rigoroso. Hoje de manhã eu me empolguei, estourei meu tempo aí. Pois é. Pois é. Claudiane, parabéns pelo documentário Rios de Memórias, né, do NEABI, e parabéns pela defesa do mestrado, né, você concluiu, agora vem um doutorado, né? A Ana Célia estava falando ontem para mim que ela está no sufoco do doutorado, mas é um sufoco bom, né, Ana Célia? Daqui a pouco conclui. Então, nós damos um suporte, né, na medida das nossas possibilidades. O NEABI é um núcleo que é uma obrigação, como a professora Claudiane diz, mas é um dever, inclusive, né, de todos nós enquanto cidadãos. E fortalecer esse debate, essa discussão, né, e trazer isso para o nosso dia a dia, né, que é o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, especialmente ontem, hoje, né. Então, tratar das nossas ancestralidades, questões étnicas, raciais, diversidade, né, todas essas temáticas são muito presentes e precisam estar muito bem compreendidas nas nossas mentes, né. Então, parabéns pelo documentário, já vi ele na pré-estreia, né? E conte comigo, enquanto direção-geral, departamento de administração, departamento de ensino, e vamos encaminhando o trabalho. Muito obrigado. Renato, realmente é a juíza que está em contrato comigo. Eu estou explicando aqui para ela que a gente vai gerar em 10 minutos o link para ela. Tá, então, assim, eu falei pela manhã, né, eu sou professora Cátia, do Instituto, né, do Campus Paragominas. E aí, mais uma vez, eu faço parte da rede RENEAB, né, que é a rede que congrega todos os NEABs,
né, do FPA. E aí eu estava sentada aqui, analisando, e o trabalho da Claudiane, ele veio ao encontro do trabalho, né, da professora Ana Célia. Quem estava aqui prestou atenção na fala dela, os NEABs, eles vêm potencializar, eles vêm, na realidade, reverter todo o processo de invisibilização, de negação de um ser, que somos nós, que constituímos esse campus, que constituímos a região norte, de pessoas negras, de pessoas pardas, indígenas. E aí me faz lembrar o teu trabalho, Claudiane, porque se nós olharmos, quem é que está à frente desses núcleos? Quem são as pessoas que aparecem? Quem são os entrevistados? Mulheres. Né, são mulheres que estão à frente. Então, para a gente poder perceber, né, a força que... Eu não sou contra os homens, tá? Deixar muito bem claro. Porque toda vez que eu potencializo... Eu sou feminista, tá? Sou uma feminista negra, mas eu tenho companheiros muito fortes do meu lado em Paragominas, né, que são homens. Mas, assim, a potência, na realidade, que está nas nossas mãos, viu, meninas e meninos? Então, nós somos muito fortes, nós somos muito poderosas. E que a gente passe a exercer esse poder dentro dos IEFs. E que vocês, na realidade, jovens que estão aqui, empoderem-se, né? Façam parte do NEABI. Que vocês também façam parte dessa nova história. Então, as meninas construíram parte desse caminho. Agora vai caber a vocês dar continuidade. Lembro daquela jovem que falou logo no início, eu fiquei emocionada com ela. Ela estava num processo, né, de tristeza, alguma questão muito forte na vida dela, mas foi aquele evento, na realidade, que tirou ela daquela situação e apoio dos colegas, e que aquilo fez toda uma diferença na vida dela. Para vocês perceberem, né, que quando nós estamos juntos, né, a nova palavra de ordem é aquilombar, quando nós estamos aquilombados, nós somos muito mais fortes. E que vocês se fortaleçam a partir, né, do NEABI do próprio campus. Professora, meus parabéns, e que você continue nessa luta junto com a gente. Obrigada. Vai. Eu juro que eu vou falar rápido. Bem, gente, eu queria trazer 2 pontos importantes para a gente finalizar. Primeiro, eu não sei se vocês lembram da moça que ela se referiu, que é a Jaiane. A Jaiane foi nossa aluna de integrado de agropecuária. E, para mim, ela é uma figura emblemática. Por que ela é uma figura emblemática? A Jaiane estava no 1º ano do ensino médio. E ela era uma pessoa que tinha um potencial imenso. Mas ela, por algum motivo, e a gente sabe muito bem qual é o motivo, ela foi apagada, invisibilizada. E ela trabalhava, eu lembro que eu ia lá na praça, ela estava trabalhando à noite, ela estudava aqui à tarde, e à noite ela saía correndo, não tinha bicicleta, saía correndo, que trabalhava na praça. Uma mulher, uma jovem linda, com um potencial imenso, mas que os racismos que atravessavam estavam impedindo ela de chegar ao lugar que ela deveria estar. E aí, no período, a gente fez num evento em 2019, que não era o CIMEDIV ainda, porque a gente não tinha núcleo, e uma das coisas que eu fiz questão que tivesse, era que tivesse um desfile de beleza negra. E quando eu falava isso, eu dizia que eu não queria um desfile estereotipado. E o que é um desfile estereotipado? É uma caricatura. Nós não somos africanas. Nós somos afro-brasileiras. E o que significa isso? Que nós temos culturas africanas, mas que foram ressignificadas aqui. Então, significa que a gente tem infinitas identidades. E quando eu digo estereotipado, é aquela imagem pintada, algo que a gente não vai fazer no cotidiano. E eu dizia que eu não queria um desfile assim. Eu queria que mostrasse a beleza afro-brasileira, a beleza das meninas afro-marajoaras. E foi muito difícil fazer isso, porque algumas pessoas que estavam no evento comigo não compreendiam.
porque elas queriam justamente essa ideia fantasiosa, colocar pintura, parecida do Timbalada, eu dizer que não, a gente se veste desse jeito no dia a dia? Não, então não quero isso. Eu quero alguém que vá para uma festa, você está linda. Não é uma mulher negra linda, é uma mulher linda, porque eu não sei se vocês já observaram que quando fala de mulher negra bonita, olha, ela é uma negra bonita. Mas quando fala de branco, não fala, é uma branca linda. Fala que é uma mulher bonita. E eu queria justamente isso. E aí foi toda uma problematização em sala de aula, e a Jaiane, com muita dificuldade, conseguiu participar. Não só a Jaiane, mas outras também, mas eu estou falando especialmente da Jaiane. E a Jaiane, depois do desfile, ela foi outra pessoa, gente. E eu me emociono quando falo disso, porque a gente pensa que não faz nada, que nossas atitudes, nossas ações em sala de aula não mudam. Mas mudam sim. E a Jaiane, depois do desfile, ela começou a soltar o cabelo, a falar mais, a mudar. E aí teve um dia que ela faltou e a minha aula, as meninas disseram assim, professora, a Jaiane faltou hoje. A senhora já viu como ela mudou? Toda vez que é sua aula, ela se arruma. E eu juro para vocês que eu não tinha prestado atenção, porque era uma correria. E aí eu comecei a prestar atenção. A Jaiane realmente ela mudou. E hoje eu fico muito feliz de ver o depoimento dela e o comportamento dela no dia a dia. E aí, para mim, ela é uma referência, assim como outras e outras e outras, que mais Jaianes a gente possa influenciar. E eu acho que o NEAB é isso. É influenciar e combater esses racismos que atravessam mulheres e meninas como Jaiane e que apagam elas, e que matam, sufocam, que a gente possa, então, no NEAB, não deixar que o racismo sufoque nossas meninas e nossos meninos. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos que estiveram aqui. Foi muito importante fechar esse ciclo da pesquisa. É muito importante conhecer essas memórias do próprio núcleo e, dentro dessas memórias, descobrir esse protagonismo, descobrir que eu falo assim, que eu já suspeitava, porque faço parte do núcleo, mas dizer assim que como é que a gente pesquisa algo que a gente faz parte? É bem difícil. É bem difícil porque você tem que tentar ter um distanciamento de pesquisador e, ao mesmo tempo, você está ali dentro, né? Então, por exemplo, Quijano, que foi um dos autores que eu me pautei para isso, pauta nessa questão desse diálogo, de você conseguir, a partir da sua fala, do seu lugar de fala, contar também as histórias dentro da pesquisa. Então, também Chimamanda Ngozi, ela se coloca dentro das pesquisas delas, e isso foi algo assim, que me inspirou bastante nesse sentido. Esse olhar, é importante pontuar, que é um olhar que a gente chama que é decolonial. Se você for olhar do ponto de vista da academia eurocêntrica, você vai dizer, vocês já devem ter ouvido professores e professoras de vocês falarem, que sempre você tem que escrever da terceira pessoa, de modo impessoal, que você não pode narrar algo a partir do seu ponto de vista. E, a partir dessa abordagem que eu chamo de decolonial, essa abordagem que se distancia desse pensamento academicista eurocêntrico, ela me diz que sim, eu posso, a partir dentro do meu lugar de fala, narrar, sim, uma pesquisa, que isso não vai viciar o meu olhar nesse sentido, porque eu reúno outros elementos que não só a oralidade, eu reúno documentos, eu reúno fotografias, e várias fontes que a gente chama que são suportes da memória, que dão esse apoio à pesquisa. E, por fim, pontuar que a pesquisa ela é autorizada pelo Conselho de Ética em Pesquisa, que é o CEPES, e para a gente poder abordar a pesquisa com pessoas, precisa pedir autorização desse conselho, precisa apresentar todas as estruturas da nossa pesquisa, os apêndices, os formulários, o modo como nós vamos realizar, as metodologias, os procedimentos metodológicos, enfim. Mas dizer que o produto educacional, a proposta dele, é justamente que alguém possa se inspirar e replicar esse produto. Então, por isso que ele é algo assim, muito simples, mas muito significativo. Todos aqueles vídeos foram gravados a partir de celulares. A Indira, por exemplo, que está no meu encarte, o Lucas,
que infelizmente não está aqui, que foi o editor, ele é nosso aluno aqui do 3º ano, um menino negro, muito empoderado. A Indira, que narrou as histórias e filmou várias das cenas também que vocês viram lá do documentário, tudo a partir do celular, tudo feito a partir do celular, que é essa proposta do produto educacional de você replicar. Mais importante é a gente entender que a gente respeitou essas pessoas no momento que elas puderam nos dar as entrevistas, porque nem sempre você pode, você aborda a pessoa, mas você precisa ter o aceite dela de participar, você precisa explicar a sua pesquisa para que ela aceite. Então, todas essas mulheres que estão aqui, que narraram histórias, algumas delas, a maioria difíceis, nós tivemos toda uma metodologia, todo um trabalho Boa tarde. para poder fazer com que elas se sentissem à vontade em contribuir. Então, eu só queria deixar isso pontuado, porque às vezes a gente pensa que é fácil, eu vou ali, agora eu vou com uma pessoa abordá-la e ela vai ter que falar comigo porque é assim, assado. Não é assim, tem toda uma ética, tem todo um procedimento metodológico que, infelizmente, mesmo a gente sendo da decolonialidade, a gente tem que seguir alguns ritos da academia, porque a gente está dentro dessa academia, né? A gente está dentro e precisa seguir algumas coisas, apesar das nossas resistências e muitas outras. Então, é isso que eu queria finalizar. Muito obrigada